Sempre ouvimos uma frase muito conhecida que diz que Deus é o médico dos médicos, não é verdade? Claro que não está escrito exatamente assim na Bíblia, mas esta frase é justamente devido aos milagres, aquilo que Deus ele tem o poder para fazer. E nós sabemos que Deus tem o poder para fazer todas as coisas, curar não somente as feridas físicas, mas Deus tem o poder de intervenir lá aonde os médicos, remédios não têm nenhum poder para agir. Como, por exemplo, os problemas emocionais, os problemas espirituais, os problemas relacionais que existe na vida de muitas pessoas. E eu gostaria de compartilhar com vocês esta palavra, que na verdade é a história que conta quando Jesus ele chamou um dos discípulos, muito conhecido, aliás, que é Mateus, né? Mateus escreveu um dos livros do Evangelho, mas ele tinha por nome também de Levi. Ele era um publicano, um colhedor de imposto, uma pessoa que era muito odiada, uma pessoa desprezada, uma pessoa que um olhar que naquela época era um olhar de crítica, de ódio. Então, quando Jesus chamou Levi, né, que é o famoso Mateus, diz a Bíblia que ele deu uma grande festa na própria casa dele. Jesus foi convidado, os discípulos foram convidados e todas as pessoas que ele conhecia. Só que nessa festa não havia somente ali os discípulos, os fariseus, os escribas, os religiosos, vamos assim dizer. Havia muitas pessoas diferentes, de diferente forma de pensar, pessoas que não praticavam o judaísmo, pessoas que não praticavam em nada a lei de Moisés, que era então considerada como um pilar da fé. Quando essas pessoas estavam ali na mesa, diz assim, aqui a Bíblia em Lucas, no capítulo 5, no versículo 30, o seguinte: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Aqui a gente vê claramente uma discriminação, uma rejeição bem explícita quando eles fizeram essa comparação. Por que comeis com os publicanos e os pecadores? Como se essas pessoas elas não tivessem nenhum direito de estarem ali. E a pergunta é: por quê? Porque eles não praticavam o judaísmo, porque eles não iam no templo, porque eles não faziam as quantidades de orações que os escribas, os fariseus, eles haviam o hábito de fazer. Veja que esse tipo de problema não era só um problema relacionado a esta época, mas é um problema que sempre existiu e sempre vai existir enquanto o mundo existir. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: como as pessoas se sentiam diante do olhar, diante da crítica, diante daquele desprezo. Isso causa ferida dentro das pessoas, isso causa uma sensação, sabe, de desprezo dentro das pessoas. Porque não há nada pior do que o desprezo, a discriminação. Somente a forma, muitas das vezes, de olhar para alguém, nós podemos machucar as pessoas, podemos discriminar as pessoas, condenar as pessoas. E foi isso que aconteceu aqui. Como se aquelas pessoas elas não tinham nenhum direito, pior ainda, nem sequer mereciam estar ali, sobretudo num lugar onde Jesus se encontrava com os discípulos. Mas Deus é maravilhoso, né? Deus tem uma maneira muito diferente de olhar para as pessoas, com um olhar completamente oposto
ao nosso. Enquanto nós, homens, nós olhamos para condenar, julgar, desprezar e não ter compaixão, misericórdia das pessoas, Deus, Ele derrama amor, compaixão e convida a todos a estarem próximo a Ele. Olha a resposta que Jesus deu a esta situação. Os sãos não precisam de médico, os doentes. Vejam que enquanto aqueles homens olhavam para aquelas pessoas com um olhar de desprezo, que anulavam eles, mas Jesus, Ele olha para essas pessoas e Ele vê nessas pessoas feridas, pessoas doentes, mas não, pessoas doentes de forma desprezível, mas pessoas que precisavam de cura, pessoas que estavam sim doentes, mas não doentes fisicamente, mas doentes porque elas estavam perdidas, vivendo nos erros, no pecado. Mas nem por isso Jesus colocou elas de lado ou desprezou elas. Muito pelo contrário, Jesus quis mostrar para todos que estavam ali, principalmente para os religiosos, os fariseus, aqueles que estavam condenando e julgando aquelas pessoas, que Ele estava ali, junto com todos eles, pronto para curá-las, pronto para recebê-las, mostrando o seguinte: essas pessoas que vocês estão condenando, criticando, julgando, elas precisam de ajuda, elas precisam de amor, elas precisam de misericórdia. Ele diz, concluindo o seguinte: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, na verdade, o que Jesus quis dizer aqui, que aquelas pessoas que estavam sendo consideradas pecadoras, pessoas que não mereciam estar ali por causa dos seus pecados, na verdade, para Jesus, elas eram as mais importantes. Jesus estava feliz de estarem muito mais com elas do que aqueles que se achavam justos. E é por isso que ele diz que ele não veio para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então, quando ele diz, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Aquelas pessoas, elas estavam sendo desprezadas pelos homens, mas não desprezadas por Deus. Muito embora os erros, os pecados, mas Jesus não estava condenando elas, muito pelo contrário. Estavam ali dando para elas todo o amor, compaixão, abrindo a porta para que essas pessoas pudessem encontrar nele a cura, encontrar nele a salvação, encontrar nele o amor que elas não estavam achando em lugar nenhum, sobretudo naquele lugar. Não é assim que muitas pessoas se encontram hoje? Desprezadas, magoadas, aflitas, decepcionadas com tudo neste mundo, nesta vida. Mas saiba que em Jesus você encontra o verdadeiro amor, você encontra a verdadeira vida, você encontra a salvação que o mundo não tem como oferecer para você. Independentemente de quem você seja, ou independentemente do que você tem feito na sua vida, ainda que o mundo tenha olhado para você, julgando, criticando, discriminando, mas Jesus, ele olha para você com amor e chama você ao arrependimento para que você então tenha uma nova vida. Se ele chama você para o arrependimento, é porque ele não vê você como um caso perdido. Porque quando a gente se arrepende, então tudo aquilo que nos condenava cai por terra. Jesus ama você e ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Que Deus te abençoe, que ele traga ao seu coração a paz que você precisa. Ele cure todas as suas feridas, porque é isso que ele faz. Ele é o médico dos médicos. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.